Shalom, shalom, paz e graça, Filho de Deus, no nome e no sangue do Cristo Jesus, o Messias. Mais uma vez, estamos a trazer o conteúdo que tem a ver com demonologia. Grace Power. Meu nome é Apóstolo Forte, da Igreja Ministerial, o Altar do Testemunho, e é um prazer receber você neste nosso canal e dizer que seja bem-vindo a este canal, Filho de Deus. Se você é novo por aqui, subscreva-se no nosso canal e ativa o sino de notificação para não perder em nenhum vídeo sequer neste nosso canal, em nome de Jesus. Filho de Deus, a palavra demônio, o que é? Muita gente não conhece o que é demônio. Demônio é um ser espiritual. Demônio não é Satanás, mas demônio é do Satanás. Existe uma diferença entre demônio e Satanás. É por isso que quando os homens de Deus eles expulsam o demônio, eles não dizem sai Satanás, mas sim eles dizem sai demônio. Os demônios não morrem. Os demônios não queimam. Pode-se falar queima em nome de Jesus, mas o demônio não queima. O demônio não morre. O demônio é algo espiritual, cujo está esperando o julgamento final para queimar no inferno. Mas o demônio ele pode ser tirado onde ele está para o outro lugar, que é o abismo. A Bíblia, a palavra de Deus, vai nos dizer que certo dia Jesus encontrou com um homem endemoniado, cujos demônios eles olharam a Jesus e disseram: ainda não é chegada a nossa hora. Nos diz onde nós iremos. Por que Jesus não queimou aqueles demônios naquele dia? Por que Jesus não matou aqueles demônios naquele dia? Jesus ele ordenou com que os demônios fossem para os porcos. Você vai entender que Jesus fez um download espiritual dos demônios que estavam na vida daquele irmão para irem nos porcos. Então, você vai entender, filho de Deus, que existem pessoas que podem expulsar demônio, mas não entendem algo que tem a ver com demonologia. Você vai entender que no momento em que você expulsa demônio da prostituição, se você não ter uma cobertura espiritual, se você não saber o que é demônio, você mesmo como pastor vai começar a prostituir. Porque o demônio não vai ter onde ir, você não vai ter onde direcionar o demônio e ele há de vir atormentar a sua vida. E nós estamos a ver hoje em dia, muita gente está a passar por sérias dificuldades, mas são pessoas que são homens de Deus. Você vai entender que você vai expulsar um espírito de pobreza, um demônio de pobreza que está na vida de uma pessoa. Automaticamente você mesmo como pastor é que vai começar a passar dificuldades financeiras, é que vai começar a passar dificuldades da pobreza, porque você não tem como, não sabe como direcionar os demônios, filho de Deus. Esse estudo que tem a ver com demonologia. Os demônios são pares. Os demônios não andam Os demônios são astutos. Os demônios andam dois. Quando você expulsa um, fica a saber que ainda existe outro lá. Então você deve orar. Can pray. That's the pray again. Orar e orar mais. Para que Deus manifeste o Santo Espírito dele na sua vida. Eu tenho uma pergunta para você, filho de Deus. Para onde vai os demônios que você expulsa? Para onde vai os demônios que você expulsa?
quando você liberta alguém, para onde vai aqueles demônios? Estás a conseguir perceber, filho de Deus? Então, é ali onde é bom ter uma cobertura espiritual. Você vai entender que havia alguns certos homens na Bíblia que tentaram expulsar um demônio e foram batidos, foram dito: nós conhecemos Abraão, conhecemos a Jesus, conhecemos a todos, mas vocês vêm de onde? Quem vos mandou vocês? Porque eles não tinham uma cobertura espiritual. Eles não tinham um mentor. Eles andavam não segundo a orientação, mas sim segundo a mentalidade deles. E eu quero te dizer uma coisa, filho de Deus. Demônio é astuto. Demônio, ele age com a sua mente. No momento em que você está a expulsar um demônio, ele entra na sua mente para ouvir aquilo que você pensa. Tem pessoas que dizem: este demônio é terrível. Eu não vou conseguir expulsar este demônio. Ali você deu mais força ao demônio. E ele não vai sair. Ele vai te castigar. Eu já vi um pastor a ser pedido dinheiro com o demônio. Dá lá 10 meticais. O pastor disse: dá lá 10. O demônio recebe dinheiro. O demônio disse: dá lá, quero bebida. O pastor pagou bebida, dar o demônio só para o demônio sair. Então, se você não ser uma pessoa intelecta, ser uma pessoa sábia no meio dos demônios, você vai entender que não vai expulsar os demônios, somente vai acalmar o demônio. Mas todos os dias, o demônio vai sempre estar a manifestar na vida da pessoa. Está conseguindo perceber, filho de Deus? Esse é um estudo que tem a ver com demonologia. A palavra demonologia é um estudo que tem a ver com os demônios. Satanás, Lucifer, o anjo Lucifer, que significa o anjo da luz, ele não está na terra, ele caiu no mar. Mas ele tem uma força poderosa dentro do mar, cujo ele manda os seus demônios para virem até ao povo de Deus, para vir atormentar o povo de Deus e tirar na presença de Deus o povo de Deus. Mas o demônio, ele não tem poder, não tem força quando ele ouve o nome de Jesus. Então, tem pessoas que quando estão a dormir, eles começam a sonhar mal. Eles recebem uma visitação diabólica, uma visitação demoníaca na vida deles. E eles nem conseguem orar, nem conseguem clamar a Deus, e eles acabam morrendo espiritualmente, acabam sendo abatidos espiritualmente com os demônios, porque eles têm preguiça de orar, têm preguiça de chamar o nome do Senhor para os livrar dos demônios. Demônios também caminham com feitiçaria. O que é feitiçaria? Feitiçaria é algo feito no espírito. É algo feito na física, caminhando no espírito, atacando alguém no espírito e se manifestar na física. Filho de Deus, curandeiro também anda na arena espiritual. Assim como o homem de Deus anda na arena espiritual, também o curandeiro, ele anda na arena espiritual. Também os feiticeiros, eles andam na arena espiritual. Então, como você vai conseguir se defender com a feitiçaria se você ainda não entende o que é algo espiritual? Tem pessoas que não sabem o que é a arena espiritual, que nunca tiveram uma visitação espiritual, nunca caminharam espiritualmente. Para você não ser atacado com espíritos da feitiçaria, primeiro deve entender o que é Espírito Santo, o que é caminhar espiritualmente, o que é viver no Espírito, o que é fazer a vontade de Deus espiritualmente. A Bíblia diz que é necessário com que vocês me orem no Espírito e na verdade. Então, se você diz o que é caminhar no Espírito, o que é orar no Espírito, você está conseguindo entender, filho de Deus? O que é caminhar no Espírito? O que é orar no Espírito? Você deve entender o que é Espírito. Você deve ter uma impactação espiritual. Olha, você não pode conhecer Jesus na segunda pessoa.
Você não pode conhecer e falar de Jesus na segunda. Jesus deve deve se manifestar na sua vida. Você testemunhar que eu senti a presença de Deus na minha vida. Eu senti a presença do Espírito Santo na minha vida. Para as coisas começarem a caminhar na medida do possível, Filho de Deus. No nome e no sangue do Cristo Jesus Messias. Para todos aqueles que são novos nesse canal, subscreva-se no nosso canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. No nome e no sangue do Cristo Jesus Messias. In Jesus' mighty name. Shalom. God bless you. Meu nome é Apóstolo Forte, da Igreja Ministerial do Altar no Testemunho, trazendo a ti todos os dias palavras